Bom, amigos, eu tenho feito bastante um corte que foi colocado no nome de garupa, né? Que pega toda essa parte aqui do cordeiro. Então, o gaúcho faz, que é a garupa do cordeiro, né? E aí, o pessoal tem pedido muito para mim o passo a passo de como retirar ele aqui da peça. Aqui praticamente pelas costas do cordeiro, que é uma belíssima carcaça, né? Vai ser mais ou menos nesta parte aqui até aqui, ó. Eu vou tirar uma garupa dessa forma, tá? Então vou pegar alguns ossinhos de costela também. Então presta atenção no passo a passo, que eu peguei um cordeiro inteiro para ir bem devagar, para vocês acompanhar e fazer muito legal o corte depois, tá? Primeira coisa, pega aqui na parte de dentro e nesta parte aqui, ó, onde tem essa junção aqui de cima, você começa a dar um cortezinho bem devagarinho, tá? Soltou. No que soltou, então, eu pego aqui por dentro de novo, corto até o fundo lá, e aqui, ó, com esse pedacinho, eu tenho essa divisão, ó, onde aqui eu tenho um corte chamado bife de vazio ou pacu do cordeiro. E agora eu vou passar a faca tem que estar afiada para fazer isso. Você tem que fazer assim, ó, esticar ele, até posso mudar de lado para você enxergar melhor. Ó, vou esticar, eu estico a peça e passo a faca, ó, até o primeiro osso. A faca trancou, ó, a faca trancou aqui, ó, o primeiro osso. Porque se eu for fazer força, vai cortar porque é um animal bem jovem. E até posso fazer um pouquinho de força, quer ver? Ó, ó. Ó, cortou o osso, a faca cortou o osso, tá? No outro lado, a mesma coisa, só que eu vou virar de lado agora, para você enxergar melhor. E aí vou cortar aqui de novo, vou separar lá em cima. De novo pego o bifezinho do vazio, ó. Separo ele, tá? Fica até melhor você enxergar aqui, ó. Até melhor aqui, ó. E o corte, eu vou esticar a peça, ó, e o corte vai ser reto até o primeiro osso. Ó. Então olha aqui, ó, ó. Vamos medir lá, ó. Tentei fazer mais parecido possível com o outro lado, tá? E já que eu estourei um ossinho lá, ó, então eu vou estourar outro ossinho aqui, ó. Então eu já tenho praticamente, ó, um bom pedaço de garupa aqui pronto. Mas eu quero ir um pouquinho além, eu quero pegar mais 2 a 3 ossos para ela ficar maior, ficar mais bonita. Que principalmente nos dias de hoje a gente precisa de muita estética no corte para deixar bonita, né? Então eu vou pegar a serra agora e vou serrar para fazer mais 2 ou 3 ossinhos, ó. Que é bem fácil de escutar quando estoura um ossinho. Vou estourar bem fácil então, ó. 1, 2. Então eu cortei 3 ossos de costela. Um com a faca e 2 com a serra. Então, ó. 1. E para cá para você poder enxergar melhor, ó. 1. Então tem um com a faca, um com a serra e mais outro com a serra. Tá pronto. Tem toda a parte do lombo com o filé mignon, que para alguns seria o tibone, a parte do tibone, né? E na outra parte que ficou aqui eu peguei 3 ossinhos da costela. Então fazendo isso, gente, primeiro eu vou retirar daí essa parte aqui, ó, que para os mais antigos sabem que o sebo da ovelha, ele é muito, as pessoas usam como remédio, né? Principalmente nas rachaduras das mãos, rachadura dos pés, do calcanhar dos pés, isso aqui é remédio, tá, gente? Então, não coloca fora, guarda para quem quer. E aqui eu então vou procurar daí a junta. Aqui nos ossos eu tenho uma junta, então eu vou procurar a junta, ó. Coloquei a faca na junta, ó. Pegou bem no meio da coluna. Depois disso, gente, ó, eu faço um corte para lá e um corte para cá. Fiz esses cortes, então a faca entra aqui, ó, no corte direto e ó, faz o primeiro corte para lá e faz o primeiro corte para cá. Cortando na junta, eu agora só preciso fazer isso aqui, ó, em primeiro lugar, para não cair a peça, e ó, une o corte um com o outro, dá uma forçadinha aqui, uma forçadinha ali não muito, e quebra, ó. Tá? No que quebrou, opa, já saiu essa peça. Essa peça aqui eu tenho o pescoço, o resto do carré, costela. Aqui saem vários cortes, tá? Mas nesse momento eu não quero usar isso, eu quero usar só essa outra parte aqui. Então isso aqui eu vou tirar de cena. E é óbvio que vai ser assado depois, não. Você não vai ser perdido de forma alguma, né? Bom, gente, a parte da garupa inteira praticamente pronta aqui, mas agora eu tenho que separar a parte dos pernis, tá? Os pernil também hoje é um produto que eu não vou usar o pernil hoje, eu vou usar, como eu falei, só a garupa, tá? Então aqui, gente,
eu vou fazer uns cortezinhos para chegar aonde? Chegar aqui, ó, nesse miolo. Presta bem atenção aqui, nesse miolinho aqui de cima. Tá? Tira esse excesso de gordura aqui, esse sebinho. E aí de novo, vou procurar uma outra junta que tem aqui em cima, ó. Tá? Eu vou tirar aqui o excesso, vou pedir pro câmera mostrar bem na junta, tá? Ó, mostra bem aqui, ó. Onde eu vou colocar de novo, ó, a faca. Aqui, gente, ó, nessa juntinha aqui que eu falei antes, ó. Essa juntinha aqui. Então a faca entra na juntinha e a faca já entra, ela já entra de lado, ó. Então eu peguei uma faca mais comprida e vou mostrar, ó. Se eu botar a faca reta, ela não corta. Tem que colocar de lado. E ele colocou a faca de lado, puxa. O pessoal que trabalha em açougue, tá? A presa é muito mais fácil. Isso aqui nada é que a retirada do traseiro. Aqui quando a gente está desossando no açougue, a gente tira essa parte, que separa aqui, ó, vazio ou a fraldinha, o contrafilé, né? E a costela. Então, o pessoal do açougue, presa é muito fácil fazer isso aqui. De novo, ó, a faca ela entra, né? De lado, ó, tá entrando de lado. Ela não entra reta, senão ela não vai cortar. E nisso, gente, ó, só faz um pouquinho de força. Cortou os dois lados. O que cortou os dois lados, de novo, força. Força aqui em cima um pouquinho, ó. De novo nesse meio, força o meio. E já dá uma pré-quebrada, ó. Ó o barulho. Uma pré-quebrada. Quebrou já. Então você já começa a enxergar o quê? Vai enxergar aonde, ó, vai cortar. Enxergou onde vai cortar? Quase caiu. Ó, toda a garupa inteira com 3 ossos de costela. Agora vem a parte boa. Agora vem a parte da mesa. Então deixa eu tirar esse sebo daqui. E aqui fica toda a garupa. Onde a partir de agora eu vou trabalhar essa parte aqui. Aí pessoal, olha só, tá aqui a garupa então, que eu tirei inteirinha do cordeiro, né? Só que ela tá com osso, ó, tá? E agora eu vou desossar ela, preparar, temperar e amarrar e depois eu vou colocar no fogo. Que fogo! Mas, produção, segura aí que tem que botar fogo, né? Segura aí, gente, só um pouquinho, vamos botar fogo primeiro. Como já tem nosso fogãozinho a lenha sempre bombando, vou já aproveitar aqui, ó. Que é bem fácil pegar fogo, tem as palhas de milho aqui, né? Então, coloca ali, dá aquela soprada. Já era, gente. Agora, fogo pega, tira a pá e deixa o fogo pegar, né? Já vamos largar aquela lenha de maricá da árvore que caiu, né? Sequinha, guardada já o nosso caseiro aqui cuida bem da gente, né? O Juarez. E aí, deixa o fogo pegar, deixa a coisa acontecer ali na brasa, né? E agora nós vamos aqui, então, a preparar a garupa de cordeiro, tá? Primeiro, dá licença que eu vou lavar a mão. Eu mexi nas lenhas agora e já volto. Segura aí, gente. Mão lavada. Agora vamos, então, à preparação aqui da garupa de cordeiro, tá? Vocês viram eu tirar daquela parte do cordeiro ali e agora, toda essa camada de gordura, ela é obrigada a ter essa gordura em cima para pegar e fazer o corte legal e ficar bom. Eu vou virar ela. Tá? E aqui, ó, vamos começar a preparar então, tá? O que eu tenho nesse corte? Nessa peça inteira, eu tenho a fraldinha do cordeiro, dos dois lados. Tem o filé mignon, um pedacinho da costela aqui, ó, lombo e a costela. E também o começo do lombo aqui embaixo. Então, contrafilé, filézinho mignon, fraldinha e um pedaço de costela, tá? Eu vou desossar tudo isso, vamos deixar ela sem osso agora. Vamos começar primeiro então fazendo a parte da toalete, tá? Tira aqui o que eu não quero. Puxa um pouquinho para cá com o dedinho, com o filé mignon, ó, e vem, ó, vem abrindo, ó. Vem abrindo todo ele, tá?
abre todo ele, direitinho, aqui embaixo está caindo a carninha, tira fora então, não tem porque deixar aqui. O outro lado, ó, passa a faca bem fininho, passa o dedo e vai fazendo a abertura. Fez a abertura, traz a faca aqui para a ponta, para ir fazendo, ó, a parte de retirada do filé mignon. Eu não quero tirar todo o filé mignon ainda, tá? Só a retirada dele aqui, só parcialmente. Eu quero que ele fique na carne. Vamos ver como é que vai ficar depois. Conforme for, eu tiro ele e boto ele mais embaixo. Mas no momento, ó, é só retirar, tá? A parte... E eu tô ouvindo o fogo tá violento ali atrás já. Tem que ter fogo bom também. Aqui, pessoal, ó, eu separei os filézinhos mignon e agora vou separar então o ossinho, ó. O ossinho do cordeiro, ele é um ossinho muito simples de tirar. Então eu começo a puxar ele junto aqui na coluna, ó, e a faca tira o ossinho inteiro. No outro lado a mesma coisa. Faz a toaletezinha, tira o que não tem. Acha o osso, ó, calça a faca no osso e faz um cortezinho por ele. Vai devagarinho para não se cortar, tá? Notem que eu uso a luva quando eu desosso a carne e depois quando eu vou cortar aqui eu tiro a luva para que eu não precise ir com pressa e nunca o dedo pós a faca. Sim. Se eu vou fazer isso, eu calço a faca, ó, e depois, ó, tiro o dedo daqui e levanto o ossinho, sai então o outro ossinho. Saiu 2 ossinhos, lembram que eram 3, né? Então o outro, ó, marcando de um lado, marcando do outro lado, marco aqui. Quando chega na ponta da coluna aqui, ó, ela tem uma junção, bem nessa junção aqui, ó. Eu faço só isso aqui com a faca, ó. Eu procuro, ó, onde está o ossinho, ó. Tá aqui o ossinho, ó. Ó, procurei o ossinho ali, ó. Tá aqui o ossinho, levanta, ó. Levanta ele com a faca, ó. Ó, ele mexe aqui o ossinho, ó. Mexe aqui, ó. Então vem de encontro com ele aqui na coluna, onde ele tem quase uma cabecinha, que a gente pode dizer que é o que encosta na coluna. Ó, e sai fácil, ó. Aquela cabecinha que eu queria falar, pessoal, é isso aqui, ó. Nota que tem um redondinho aqui, ó. Ele é fininho. E aqui tem um redondinho, ó, que a gente chama que vai encostar na coluna. Então tira ele também. E já saiu 3. São 3 de cada lado, tem que sair mais 3. Esse outro aqui, a gente tem que tirar as carnezinhas de cima, senão a gente não consegue enxergar. Tira, ó. Quando você mexe assim, ó, aí mexe assim, ele vai aparecendo onde é que ele tá, ó. Você coloca a faca exatamente onde ele tá. Vem com a faca por cima, com a faca por baixo, bem devagarinho, ó. Você que não está acostumado a lidar com faca, vai devagarinho, sem pressão na faca. E muitas vezes, ó, só quebra ele, que ele cai fora. Então risca e ele vai caindo fora. Então eu tirei 2 ossinhos de cada lado. Tem que tirar mais um e o mais fininho. E o último, que ele está bem no começo aqui, ó, que é o primeiro osso que aparece, que é o osso colado na fraldinha, que a gente fala dele. Então, ó, mexe bem nele aqui, vai puxando ele junto, tira praticamente todas as impurezas que tem, que é um pouquinho de gordurinha, um pouquinho de carne que tem, vai tirando, vem com a faca por baixo, e quando ele chega aqui no cantinho, ó, só faz um pouquinho de força, ó, e aí ele quebra, ó. Ele quebrou, arranca daí o osso, o outro lado a mesma coisa, já está quase quebrado, só ó, e aí arranca ele fora também. Saiu o quê? Lembra que eu falei que era 3 ossinhos de cada lado? Saiu os 3 de cada lado, tá? Agora eu tenho toda a coluna e esse osso aqui que é o osso do lombo, do contrafilé. Então a faca vem por baixo, ó. Ó, minha mão não tá aqui. Até posso fazer assim, ó, empurro para baixo, calço a faca, tô bem devagarinho com essa mão agora, e aí eu vou fazer mais força, tiro a mão daqui e faço mais força agora, ó. E o que começa a acontecer? Ó, o lombo, ele começa, ó, por favor, a câmera grava bem aqui, ó. Começa a abrir essa brecha, ó, até aqui o final. Aqui no final eu também vou forçando um pouquinho, que eu já tirei o ossinho da costela, e ela mesma vai caindo, ela mesma vai se abrindo, ó, todo o lombo aqui, ó. Então vai bem devagarinho com a faca, que ela vai se abrindo, ó, tá? Vai devagarinho com a faca, ó, de novo aqui, ó. Vou botar mais assim para vocês enxergarem. Vai abrindo com a faca aqui, ó, bem no vãozinho que tem no contrafilé, ó. Tô indo bem devagar, tá? Olha o detalhe ali, ó.
Espera aí que tá caindo. Vou pegar bem devagarinho agora. Tem uma luz boa também que tá mostrando, ó. Vai até o fundo, ó. A faquinha, peguei uma faquinha bem fininha para mostrar todo o detalhe para vocês, ó. Tá? Para saber todo o passo a passo, ó. Tá vendo, gente? Lá em cima deu uma trancadinha por causa do ossinho. Vem faca pra cá, faca pra lá, ó. Saiu todo o lombo, filezinho mignon e um pedacinho da costela, tá? Agora vamos pro outro lado. Agora vamos pro outro lado. Pro outro lado, ó. Então a faca entra por trás do ossinho, como ele já entrou no outro lado. Tem um cuidado aqui, ó, para liberar esse osso. Ó, e a faca passa lá, olha a faca passando por dentro, ó. Passou por dentro de tudo, ó. Atrás do osso, ó. Ó a diferença aqui, ó. Tá? E aqui embaixo, como eu tirei os ossinhos de contrafilé, os ossinhos da costela, eu tenho que dar uma voltinha um pouquinho maior para não atrapalhar, ó. E nessa voltinha um pouquinho maior, com a faca fininha, eu começo de novo, ó. Aquele mesmo processo que eu fiz antes, ó. Então vamos de novo aqui, ó. Vou pegar a mão aqui assim e vou, ó. Vou virar o lado para ficar melhor, tá? Vou virar o lado, ó. Pra vocês poderem enxergar melhor. Então a parte de baixo está solta. A parte de cima, ó. Olha, a faca vai fazer assim agora, para voltear o osso, ó. Ó. Tá? Se conseguir fazer isso, melhor ainda, mais carne fica no lombo. E menos no ossinho, que nós vamos descartar ele depois. Fiz tudo isso. Agora que eu marquei o lombo, então a faca começa a cortar para lá. Olha aqui, ó. Ela está cortando. E já está esquentando as minhas costas no fogo aqui já. Tá? Eu não sei como é que ele está. Daqui a pouco eu olho para ele, arrumo. Mas o fogo tem que ser bom. Vou virar de novo. Vou pegar esse cantinho aqui de baixo, ó. Ó, aqui embaixo tem que pegar esse cantinho, ó. Tá? Então o que aconteceu, ó? Eu rapei toda a carne, ó. E aqui nesse nervinho é a divisão do contrafilé. Então aqui eu tenho que ir bem devagarinho para não cortar o contrafilé. Esse nervinho do contrafilé, ó, bem devagarinho, ó. Tô praticamente serrando a faca, é assim mesmo, tá? Porque eu não quero perder. Ó, tô pegando bem na pontinha da faca aqui atrás, ó, e indo bem devagarinho, ó. Tá? E minha mão tá lá por trás, por isso que eu tenho que ir devagarinho também. Então, ó, só no nervinho agora, gente, ó. Eu não quero perder, eu não quero, de forma alguma, perder essa parte do lombo. Então agora eu vou fazer um corte mais profundo e todo tal, que vai separar toda a carne, ó. Tá? Saiu então todo o osso, que a gente chama de osso em X, ó. Saiu todo ele, tá? Tudo prontinho, ó. Saiu o ossinho, agora vamos então fazer a outra parte do corte, tá? Bom, garupa praticamente sem osso já. Tirei aqui esses 3 ossinhos de costela. Aqui estou com um filezinho mignon, ó. Agora nós vamos fazer um outro exercício, tá? Primeiro sempre aquela bela charada na faca. Eu vou tirar os excessos de gordurinha que tem aqui. Que eu quero a gordura, mas não os excessos. Tirei desse lado. Aqui eu tenho mais um pouquinho. Onde está o filezinho mignon. Desse outro lado, vou virar a peça de novo. Tá? Aqui eu vou retirar, ó, as gordurinhas que estão caindo. E aí, tem que cuidar disso aqui, ó. Não pode dar uma facadinha a mais que corta a carne, ó, tá? Cortou a carne já é trabalho perdido. Vou colocar o corte aqui desse jeito e vou, ó, enrolar ele, tá? Nessa minha parte que eu estou enrolando, o que eu estou notando aqui, ó? Eu noto que está de um lado muito grosso e o outro mais fininho. Não vai ficar tão bonito o corte. Então, a minha opção no momento é fazer o seguinte. Tem um filezinho mignon aqui. Vou pegar o filezinho mignon e vou botar para lá, ó. Vamos ver como é que ficou agora, então, essa dobrada aqui. Tem que ficar meio parelho, não pode ficar desparelho, né, gente? Deu uma melhorada, tá? Vamos ver o que eu posso alinhar mais aqui pra... Agora na realidade, é o truque aquele, né? Ó, vou botar mais um pouquinho de carne aqui. E um pouquinho de carne aqui também para deixar ela parelha, tá? Ela tem que ficar bem parelha, não pode ficar diferente no lado do outro, senão ela não fica bonita. E agora, pessoal, botar o filezinho mignon de lado para cá e vamos começar a temperar, né? Eu vou usar só 2 temperos,
Porque depois no final eu vou usar alecrim e também vou usar uma outra mistura que eu vou ensinar a vocês, tá? Então, ó, sal, eu sempre uso sal moído, que é uns chamam de sal de parrilha, né? Pode ser. Alguns chamam de sal moído, sal, como é que é aquele? Sal grosso quebrado, né? Então, ó, não bota muito, tá? Bem picadinho assim. E agora, gente, aquela velha pimentinha do reino, né? Mas sempre moída na hora, tá? Então eu vou carcar aqui. Então eu vou colocar a pimentinha do reino a gosto, mas esse mais a gosto também é para mais, vai dar gosto, dá um tempero diferente, né? A carne de cordeiro, muitos acham que ela é uma carne forte. Ela não tem nada de carne forte, tá? Ela é uma carne bem de gosto suave, sendo cordeiro, tá? Se for de animais mais velhos, a carne vai ser um pouquinho mais forte. Então, pimentinha do reino colocada na hora. Eu já vou tirar daqui. Sal, tá pronto. Agora eu vou dobrar para cá e vou dobrar para cá. Nesse momento, como eu comentei, eu só vou usar esses dois temperos, tá? Agora eu preciso dobrar ela. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? E aí vamos colocar para cá para poder amarrar. Só que assim, nessa parte de cima, não dá, tá? Então eu vou colocar aqui para baixo e vou dar pelo menos um nó. Um pedacinho de carimbo aqui, ó. Não é bonito, carimbo sempre é bom, mas não é bonito. Vou tirar fora, tá? Tá lá no fogo lá para alimentar o meu fogo lá, ó. E aí, esse fogo já deu uma apaiada, tomara que não perca o meu fogo lá, né? Agora acho que vai. Tô chovendo muito e que a lenha tá um pouco molhada. Então eu vou apertar ele bem, ó. Tá? Aqui. E para eu poder segurar esse corte, tá? Para não perder, eu vou fazer diferente. Eu vou primeiro, ó. Vou colocar só um barbante. Aqui pelo lado de cima, tá? Colocar só um barbante aqui para realmente ele só fixar, tá? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Só para ele fixar, tá? E nesse momento eu não quero ainda apertar o corte, só para ele fixar, ele fixou. Vou cortar um pouquinho aqui mais adiante, mais aqui embaixo, para aproveitar esse corte depois. Então agora eu vou virar. E aí sim, pessoal, ó, eu vou trazer esse corte para cá e vou começar a dar mais cortes aqui na parte de baixo. E depois eu vou temperar lá por fora também, tá? Então é o seguinte, então primeiro, de novo, pego aqui o barbante. Barbante, aqui no Rio Grande do Sul ele tem outro nome, né? Nome de cordão, chama de cordão também é barbante. Então eu vou apertar ele aqui, ó, tá? Eu tenho que fazer vários nós para ele ficar bem bonito, né? Então vamos começar por aqui, ó. Começar agora. E uma das coisas interessantes no nó, pessoal, é o seguinte, tá? O nó, ele tem que ficar parelho, um do ladinho do outro, para não ter, ele não pode ser um lá e um aqui, ele tem que ter as mesmas passadas, né? Para ficar realmente interessante o nó. Eu vou tentar deixar os nós bem no meinho, ó, para nós deixar ele bem praticamente bonito todos eles, tá? Então, fiz o primeiro agora, o primeiro mais forte, né? E agora eu vou vir para o outro lado para deixar ele também mais forte, ó. E aí vai ajeitando aqui, ó, que senão quando vê a carne sai para fora, isso não pode acontecer. A carne tem que ficar bem, ó, bem arquitetada na área dos nó aqui, né? Agora vamos dar o toque final. Dar o toque final agora para depois de pronto, né, amarrada, nós vamos fazer uma coisa que o pessoal me ensinou muito, né? Lá na Austrália, que é colocar aquele galinho de alecrim para realmente fazer a diferença na hora de vender o corte, na hora de assar e na hora também de degustar. Não estou falando para comer o alecrim, né? Faz favor, né, gente? Se quiser comer, come, mas
aqui ele vai dar um gosto totalmente diferenciado e na estética. Imagina você, em alguns cursos eu tenho ensinado o pessoal a fazer esse corte aqui, gente, tá? E o pessoal no outro dia já coloca no balcão do açougue, tá? É coisa assim, é uma coisa maluca o que vende, tá? Porque o que a gente mais precisa hoje na nomenclatura brasileira de cortes, praticamente aí, são cortes decorados, cortes marinados, cortes diferentes, amarrações, né? Porque o consumidor brasileiro, ele hoje necessita, né? Ele aprendeu a conhecer a carne de qualidade e ele necessita de coisas novas. Então, nós açougueiros somos as pessoas, somos os profissionais que estamos praticamente mudando esse mercado e mostrando que tem, né? Que tem essa aptidão também. E o açougueiro hoje ele não pode ser mais aquele cara só que corta carne. Tem que ser aquele cara que faz realmente um produto como esse daqui. Ó, vou botar aqui mais um pouquinho de sal, tá? Passar um pouquinho de sal por fora, porque ela é grossa. Aqui eu não vou poupar muito sal, porque o sal vai cair no fogo, tá? Então, ó, ela é grossa, a mesa vai ficar cheia de sal. Até é bonito pra caramba brincar de sal aqui, né? Tá? Sal moído aquele. Assiste aí agora que eu vou arrumar o fogo e vou colocar a garupa lá, tá? Bom, pessoal, agora chegou a hora boa, né? A hora de botar a garupa lá. Tava arrumando fogo, agora eu tenho fogo. Só que é o seguinte, detalhe, né? Se eu usar as grelhas de parrilha que são inclinadas, esse corte ficou grosso. Não vai ser tão fácil, tá? E eu não quero demorar tanto tempo também. Então eu vou mexer na grelha, eu vou dar o meu jeitinho brasileiro agora, né? O jeitinho de assador, né? Primeira coisa, ó. Essa minha grelha aqui, ela é inclinada. Eu vou deixar ela reta. Vou deixar ela assim, ó. Pra trabalhar, tá? Tanto que eu botei esses tijolos ali pra usar. E lá agora, eu vou botar mais lenha lá, ó. Que eu não quero perder nada do fogo. Então o fogo tem que estar sempre bombando a partir de agora, tá? E eu vou trazer, então, arrumar. Agora eu tenho que arrumar, né? Agora aqui, vamos arrumar o fogo, né? Então, já tem um pouco de brasa lá embaixo, mas vamos pegar mais brasa. Lenha boa, a gente sempre diz que é praticamente tudo, né? Olha o braseiro que eu tenho, gente. Isso aqui é um luxo, isso aqui é o luxo do assador. Olha lá, olha o que tem, olha o que tem de brasa lá. Olha lá. Olha o que tem de brasa lá, gente, olha lá. Braseiro bom. Vamos lá, então. Vou puxar minha brasa pra cá. Ó. Aqui a gente tem que tomar um cuidado para não fazer muita força e daqui a pouco não puxar a brasa contra si até se queimar, né? Então, vamos arrumar ela aqui. Praticamente arrumadinha. Aqui eu não quero brasa, porque aqui eu vou usar a parte dos tijolos, como eu falei. Então, olha só, vamos lá pegar o primeiro tijolo. Primeiro tijolinho. Vou levantar aqui e ó. Um tijolo. 2. 3. Ainda não dá, ó. 4. Vamos ver como é que ficou. Não tá tão reta, mas é assim mesmo que eu quero para não perder, não tirar toda a gordura lá no fundo também. Empurrando um pouquinho pro fundo. E aqui, ó. Ela tá um pouquinho... Agora no que eu bati, ela sujou um pouco. Como é que eu vou limpar a grelha agora que eu não quero aquela fuligem na grelha? Olha que barbada. Lembrem que no começo, né? Sobrou aquele sebo da ovelha. Olha o que eu fiz. Coloquei no garfão. E aqui, gente, ó. Como a grelha tá quente, olha como é fácil limpar. Tá tudo muito quente ali, tá? Ó. Mais pertinho do fogo aqui. Tá muito quente aqui, gente, tá? Queimando a mão mesmo perto, ó. Olha como é que ficou a gordura, tá? Vou deixar ela secar que depois eu vou usar ela de novo para limpar a outra parte da grelha, tá? Então, vamos tirar ela para lá. E agora, gente, aqui, ó. Eu tenho um calor muito forte, tá? E desde o começo, quando eu tô dando as minhas aulas, os cursos e tal,
Eu não estou usando termômetro, tá? O que eu estou usando? Eu estou usando a mão. Então, existe aquelas regras, né? Quanto tempo vai ficar a mão e tal. Eu não quero de forma alguma menos que 5 segundos, tá? Então, vamos contar aqui, porque ela vai ficar mais ou menos aqui. Vamos lá, então, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? 5 queimando a mão, assim, tá? Então, eu quero até que fique 5 para menos. Mas dá para colocar, segurando até 5 dá para colocar. Então, vamos pegar agora essa maravilha da garupa. Vocês viram como eu fiz todo o passo a passo. E vamos colocar no fogo, tá? Olha o barulho na grelha. Tá, não tá bonito, gente? Tá demais, né? Pensem no corte, que ele não é, ele é redondo, mas pensem no corte como se ele fosse quadrado. Eu vou assar um lado, vou assar os 4 lados. Então, eu vou assar um pouco de cada lado, tá? Inclusive o lado com o alecrimzinho em cima, tá? Olha que legal aqui, ó, pessoal. A câmera, por favor, dá grava aqui, olha só que bonito ali, ó. Ali, ó, tá já. Olha como a grelha tá quente. Então vou assar um lado, assar outro, tá? Pessoal, então vai rodar o reloginho e nós vamos ver quanto tempo que esse corte vai ficar aqui na grelha. Não esqueça que eu vou virar os 4 lados, tá? E depois do grande finale, quando estiver pronto, eu tenho uma surpresa para vocês. Porque quando eu cortar essa peça, vocês não imaginam como é que ela vai estar por dentro. Tá? Ela vai estar linda, maravilhosa por dentro e assada. Só que prestem atenção. O cordeiro, ele tem uma carne mais clara. E ele está todo envolto de gordura esse corte, a gordura natural do próprio corte. O que vai acontecer quando eu cortar? Ele vai parecer que está totalmente cru por dentro, tá? Mas não, a carne é clarinha e eu tenho totalmente gordura por fora. Então a carne não vai ficar com cor de assada, e sim com cor de carne mal passada. Mas ela vai estar pronta, tá? Por isso que eu vou tostar os 4 lados e servir com chimichurri, que é uma receita muito fácil de fazer. Nesse caso, vocês comprem ele pronto por aí. Existem várias marcas boas já por aí. Em um outro vídeo eu vou ensinar como é que se faz, tá? O nosso aqui que a minha mãe me ensinou. Mas esse eu vou pegar um chimichurri que tinha lá em casa, que a gente consome em casa, e vou misturar nele, gente, geleia de... Adivinha o quê? Esse mesmo. Geleia de hortelã. Então eu vou misturar no chimichurri na hora de servir geleia de hortelã com o chimichurri para não ficar tão forte aquela geleia de hortelã, só geleia, entendeu? Vou misturar os dois e vou cortar e vai encher aqui de suco a mesa, porque não esqueçam que ele tá envolto na gordura, né? Então vai segurar todo o suco dele por dentro. E aí quando eu cortar, eu vou servir os primeiros cortes, né? Que nós vamos comer todo, é óbvio, o pessoal da gravação que tá bem louco querendo comer já. E vou servir com geleia de hortelã junto com o chimichurri. Digo para vocês, é algo de comer ajoelhado. Segura aí, vou dar uma palhinha para vocês, tá? Olha só a palhinha que eu vou dar. Olha como é que tá ficando a parte de baixo. Segura aí que tu vai ver todo o tempo. Segura aí, já eu vou mostrar a vocês todo o tempo que ficou, sempre no modelo aquele, né? 5 segundos, tá? Eu vou permanecer, eu vou cuidar o fogo, sempre alimentando lá, não deixando de forma alguma perder brasa. E aqui perder caloria, eu puxo mais a brasa para não perder, ok? Segura então que o reloginho tá marcando, daqui a pouco eu mostro os 4 lados e vou mostrar como ele tá pronto. Segura aí. Bom, chegando na hora de dar uma olhadinha no cordeiro, né? Passou 25 minutos, tá? Olha, meus amigos, como é que ele tá ficando. Porém, o lado mais grosso, que tá mais perto do fogo, mais lado da barriga, tá tostando mais. Esse lado aqui não. Então agora eu vou, pra terminar esse lado e virar ele, vou botar esse lado perto do fogo, assim, ó. Ele tava ao contrário antes. Eu botei o fino pra cá, e assim que tostar um pouquinho embaixo, aí eu vou botar então o outro lado assar. Ok? Aquele ladinho que eu virei para do fogo para ver se tostou todo ele igual. Nunca perdendo fogo, né? Faltando lenha lá. Vamos ver como é que ficou. Eu tô usando luva, gente, tá? Pra mim tirar o pedaço inteiro pra mostrar pra vocês, tá? Olha aí, ó. Todo ele
tostadinho de fora a fora, quase queimando, ó. Só que aqui eu tenho um grande segredo. Como eu tenho gordura toda a volta dele, eu posso tostar que não vai dar problema nenhum, tá? Agora vamos botar mais um outro lado no fogo. Eu quero calçar ele, tá? Eu nesse momento, eu vou usar o garfo, mas eu posso qualquer coisa que tem pra calçar, vou calçar com garfo, ó. Eu quero assar aquele lado, então eu vou calçar com garfo. Mas é muito perigoso ali, porque quando eu for pegar no garfo agora, o garfo vai estar muito quente. Interessante botar alguma outra coisa, até um pedacinho de carne, um pedaço de legume, alguma coisa para aproveitar, pega e coloca ali, tá? Enquanto isso está assando, como eu falei, o segundo lado agora. Então, o primeiro lado que eu assei, depois eu virei para ficar perto do fogo, praticamente demorou 30 minutos, tá? Eu acredito que esse corte ele vai assar em 2 horas ou quase 2 horas, tá bem? Então a gente está contando aqui, então eu vou dar o exato momento que eu estou gastando para assar ele. E sempre medindo também o fogo, né? 3, 4, 5. Tá quase na hora de botar um pouquinho mais de brasa, tá? Quase na hora. Bom, meus amigos, eu dei uma olhadinha ali já, tá? E passou mais ou menos agora mais meia hora. Então temos 1 hora de assado já da garupa de cordeiro na grelha. Vou mostrar como é que tá o outro lado. Ó. Então já tem um lado assado e o outro lado assado, tá? Então nós temos mais esse lado principal passar esse aqui. Vamos deixar o lado do onde está o alecrim por último, tá? Então agora eu vou assar esse lado aqui que não está pronto ainda. Como eu falei, é gordura de fora a fora, uma camada de mais ou menos 3 milímetros para 4. Deixa tostar a gordura, tá? Perdendo caloria, tá? Eu quero mais caloria que eu tô perdendo, ó. Caiu um pedacinho de carne ali na hora que eu fui virar. Então, pessoal, ó, tá aqui o pedacinho de carne. Vou pra comer ele, mas não é o momento, tá? Ela tá querendo rolar dali. Como eu vou mexer, vou bater, ela vai rolar e vai cair. Então eu vou prensar ela, ó. Ó aqui a dica, ó, ó. Já não vai cair mais. E agora então vamos puxar mais brasa para fazer esquentar de novo o trem ali. Eita, isso aqui é um luxo. Pô, velho, coisa mais linda que tem. Vamos lá, vamos lá. Brasa, eu só quero brasa. Não esquece, eu assei 2 lados já em 1 hora. Provavelmente eu vou gastar quase mais 1 hora para assar ele todo, tá? Eu acredito que em 2 horas nós vamos assar ele. Então, segura aí. Tá, o relógio está rodando. E nós estamos ficando simplesmente... Vocês não vão acreditar quando eu cortar esse corte. Eu vou pegar aqui na tábua e ó. Pá! Comer aquele chimichurri com geleinha de hortelã. Misturado os dois. Até louco come, diz um amigo meu. Até louco, imagina o seu então, né? Nunca sem fogo, sempre com brasa, sempre que sobra, tá bom? Eita, nós! Vamos pro crime? Dá até a dó, mas olha só. O que eu falei? Que parecia que ia ficar crua, mas não tá nada crua. Ela tá exatamente ao ponto. Não esqueça que a parte de dentro não pegou fogo direto. Olha ali. Totalmente terra. Tá ou não tá o luxo? Ó a fumacinha. Como eu queria que vocês estivessem aqui para perceber, ó,
fumacinha disso aqui, gente. Deu pra sentir até aquela pequena pimenta do reino que eu coloquei na hora. Por isso a pimenta do reino tem que ser sempre moída em cima na hora. Mas, né, aqui eu tenho um chimichurri com geleia de hortelã junto, que é uma receita familiar, que eu vou, daqui a um tempo, vou mostrar pra vocês também como é que se faz esse chimichurri. E só misturar a geleia de hortelã. Então, comentei com vocês antes, mais lá no começo do vídeo, compre um chimichurri de boa marca e misture geleia de hortelã junto, porque senão não fica muito forte, tá? Só com hortelã. E aí, olha o que vai dar aqui, tá? Traz aqui pro lado. Vou pegar o barbantezinho aqui de novo, ó. Ó, macieira. Isso aqui, gente, é pra matar o piau. Vamos tirar aqui pro lado. Tá caindo os pedacinhos, ó. Aqui eu vou fazer um cortezinho daqueles. Tirar a fraldinha e ficar exatamente com o lombinho, ó. Só com o lombinho de cordeiro. E aqui, vou fazer o sacrifício, né, de ó. Queria que vocês vissem a cara de quem tá aqui na volta vendo o vídeo. Pessoal da produção. Olha aqui. Olha só esses 3 pedacinhos aqui, gente. Será que isso aqui ficou bom? Então, garupa de cordeiro compreende, nesse corte aqui, fraldinha, filezinho mignon e lombo. Nesse momento eu vou experimentar então o lombo, tá? Assadinho, com aquele chimichurri de geleia de hortelã misturado. Não vou poupar, tá? Vou poupar nada. E agora é uma parte difícil, né? É simplesmente dos deuses. Bom, pessoal, então depois desse corte que maravilhoso, essa garupa de cordeiro assada, e aqui eu cortei o lombinho com o chimichurri, com aquela geleia de hortelã, que o pessoal aqui da gravação tá bem louco para comer já, né? Deu tudo certo, o corte foi maravilhoso, esse dia foi nota 10. Agora então, eu tenho um hobby depois, quando o assado dá todo certo aqui, e você vai participar do meu hobby, vai saber qual é que é meu hobby agora, tá? Presta atenção aí o meu hobby, ó. Ó os brinquedinhos, ó. Tá? Curte só o brinquedinho, curte só o hobby. 1 e 2, tá? Olha lá, 1. E agora, o 2. Esse é o hobby, tá? Que depois quando o churrasco dá certo, pau, não tem erro, é machado na parede. Um grande abraço e até o próximo vídeo.